Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua vida, sua família. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem. E que você desfrute do melhor, porque é promessa. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Que escritura, né? Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Deus pode. Não há nada que Ele não possa fazer na vida daquele que crê. A Bíblia diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses. Ai, que escritura. E o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus. E, como rei, domina sobre tudo que existe. Aqui, Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. São tantas promessas, perto de 8.000 promessas para todo que crê, porque para cada promessa está escrito que tem um sim e tem um amém. Para cada promessa. Você já tem um sim e um amém. Isso não é forte? Tudo depende da fé. Está à disposição. Está escrito, é para mim. Ah, isso é impossível. Não para Deus. É difícil demais. Não para Deus. Não há como humanamente. Humanamente, não. Mas sobrenaturalmente, por um poder divino, sim, é possível. Tudo é possível ao que crê. E você vai me ouvir falar sobre isso sempre. Porque eu tenho visto pessoas viverem transformações assim impossíveis. Mas porque elas creram, elas se apossaram. Se quiserdes e ouvirdes, se você quiser e obedecer, se você estiver disposto a realmente andar com Deus, você vai desfrutar do melhor desta terra. Paz, alegria, força, ânimo, uma vida diferenciada, uma vida que impacta, uma vida frutífera, uma vida que anda, que avança. Se tem uma coisa que nós temos, é permissão para avançar. Sim. E nós precisamos seguir. Seguir o que o Espírito está dizendo. Ele nos guia. Então, o que ele está falando? Qual o portal que está aberto? Eu tenho que estar atenta à palavra,
Qual o espírito dessa palavra? Qual a linha dessa palavra? O que o Senhor está falando comigo? Vai. Quantas vezes o Senhor está dizendo, vai. Eu tenho isso para você, eu tenho isso com você. Vai. Há diferença. Há diferença entre o que serve e o que não serve. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos soberanos. E ele não age com parcialidade nem favoritismo, ele não faz acepção de pessoas. Simplesmente, ele vai responder à fé. Ele responde passos de fé, atitudes de fé, um mover de fé. Ele responde. Ele domina sobre tudo que existe. Meu querido, minha querida, você precisa crer nisso. Eu tenho falado e eu vou repetir. É andar com Deus. Andar com Deus é uma entrega. É uma dependência. Que se Ele não livrar, não tem quem livre. Se Ele não resgatar, não tem quem resgate. Se Ele não libertar, não tem quem liberte. Se Ele não socorrer, não tem quem socorra. Eu vivo assim. Eu creio em Deus porque eu sei que tudo falha. Tudo pode falhar. E eu tenho visto falhar. O único que não falha é Deus. As pessoas falham, o sistema falha, o governo falha, a justiça falha, a medicina falha. Tudo falha. Mas Deus não falha. Nós vemos os poderes falharem, impotentes, mas Deus não falha. Independente de qualquer coisa, se eu creio, Ele faz. O Senhor esperou Abraão não poder mais, de forma nenhuma, de forma natural, engravidar sua esposa. O Senhor esperou. Para deixar bem claro. E aí você lê lá no capítulo 17, ele falando. Depois de 13 anos sem falar com Abraão, porque você vê no capítulo 15 o Senhor fazendo aquela aliança com ele creu. Mas daí no capítulo 16 ele cede com a pressão da Sara. E aí, ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu e Deus voltou a falar com ele quando ele tinha 99. E o Senhor já chega dizendo assim, o seu Deus Todo-Poderoso, antes, segundo a minha vontade, seja íntegro. E ali, o Senhor muda o nome dele e diz, eu te constituí pai de multidões, quando ele não podia mais. A Bíblia diz que o seu corpo já estava amortecido. E é tão interessante que quando o Senhor restaurou a vitalidade de Abraão, ele não perdeu. O Senhor deu uma bênção que não foi algo pontual para gerar Isaac. Depois que ele ficou viúvo, a Sara morreu, ele casou e teve muitos outros filhos. Então, assim, ele permaneceu cheio de vigor, de vitalidade, porque Deus restaura e o que Ele nos dá vem para ficar. Mas o Senhor ensinou a Abraão a depender, a confiar. Esperou ele chegar num ponto assim onde humanamente ele não podia.
E deixou bem claro, você vai vendo o senhor falar com ele ali, ó, essa é a minha parte. E foi apresentando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Você vai ser extremamente prolífero. Muitíssima será a sua descendência. E aí o senhor vem e diz assim, essa é a sua parte. Guardar a minha aliança, você e os seus descendentes. A parte de Deus é grandiosa. A minha é guardar. O que é guardar? É crer. É obedecer. É me manter ali. E o Senhor o restaurou, mudou o nome dele. Mudou o nome da Sara. E ali mandou que ele se circuncidasse a todos da casa. E circuncisão é um corte na carne. E é um corte doloroso. E Paulo falou da circuncisão do coração, que é um corte mesmo na carne. Que agora não é literal, é espiritual, é uma decisão. Um ano depois, ele estava vivendo aquela promessa. Isaac estava lá. Então, quando não podia mais, eu amo ler as Escrituras e ver que seja uma impossibilidade total física, seja, no caso de Isaac, uma terra em crise seca, e Deus vem e diz assim, fica, semeia, planta nessa terra, e eu vou te abençoar. E você vê o tamanho da bênção em um ano. Ele enriqueceu tanto que os filisteus estavam se mordendo de inveja e tentando atrapalhar, entulhando os poços, e ele não parou, desentulhava. Ele cavava poços, encontrava água, eles vinham e contender. E aquilo não fez ele parar. Era muita pressão, mas ele estava prosperando. E aí você vê Deus firmando. Eu vou fazer, não precisa temer. Eu vou fazer. Eu vou te abençoar. E a gente vê o Abimeleque que tinha mandado, ó, saia daqui porque você já é poderoso demais, mais poderoso que nós. Aí depois vai e fala assim, eu vim aqui para fazer uma aliança, um acordo com você, porque vimos claramente que o Senhor é com você, como Deus tem te abençoado. E nós vamos ver a mesma coisa, Abraão também viveu isso. Nos dias dele, o rei dos filisteus foi lá e disse, Deus está com você em tudo que fazes. Os hititas disseram, tu és um príncipe de Deus no nosso meio. Eu fico encantada. Pessoas que foram bênçãos e levaram a bênção e as pessoas podiam ver Deus na vida delas, porque não era normal acontecer o que estava acontecendo, o que elas estavam vendo acontecer. Porque há diferença. Porque Ele é o Deus soberano. Porque Ele é o Rei que domina sobre tudo que existe. E se você depende dEle, as coisas acontecem. Se é promessa, já tem um sim e um amém. Se você quiser, se você estiver disposto a obedecer, a dar ouvido, você vai comer do melhor da terra. Você vai desfrutar. Há diferença, nós vamos vendo a diferença na vida dos estrangeiros. Aí nós vamos ver Jacó. Labão disse, eu vi que Deus tem me abençoado por sua causa. E Labão disse, quando eu cheguei aqui, Jacó falou para Labão, quando eu cheguei aqui, o seu rebanho era pouco, mas
cresceu, se multiplicou depois que eu vim para cá. Labão, que era um sujeito materialista, que só pensava em dinheiro, vendeu as filhas, viu que ele estava sendo abençoado por causa de Jacó. E por quê? Porque eles estavam debaixo de uma promessa, eles criam, debaixo da bênção, e como está escrito, quando Deus abençoa, abençoado você será. Acabou. Se você foi abençoado, se Deus te abençoou, ninguém pode mudar isso. Foi o que Deus falou para Balaão. Você não pode amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. Eu já abençoei. Tudo o que fizer, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Eu tenho crido. Eu tenho avançado. Eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho usado bem as coisas que Deus tem confiado nas minhas mãos. Eu tenho crido nas promessas. Perguntas que eu preciso responder. Porque qual é o normal? O normal é desfrutar do melhor. Desfrutar do melhor. E crer que se chegou até mim, eu tenho graça e eu vou fazer da melhor maneira. Eu vou cooperar com Deus. E entender que não importa o momento, a circunstância, importa a palavra, importa a fé. É isso que importa. A minha situação é física, como era de Abraão, de Sara. É uma crise, fome, seca, como era o problema de Isaac. É de engano, trapaças, como era o problema do Jacó, Labão, tinha trapaceado. E ele estava trabalhando já por 14 anos e não tinha construído nada para ele. E aí, de repente, ele disse, eu vou embora. Mas Deus tinha abençoado e já tinha falado com ele. Eu não vou te deixar enquanto eu não te abençoar. E aquilo foi um teste para ele. Porque durante 14 anos ele viu Labão enriquecer por causa dele. E a vida dele, ele disse, quando que eu vou construir algo para mim e para minha família? Deus não deixou. Porque ele passou no teste. Durante aqueles 14 anos ele cuidou bem do rebanho do Labão. Ele fez bem feito. Ele foi fiel no pouco. Ele não desprezou os pequenos começos. Ele trabalhou 20 anos para Labão. E naqueles 6 anos, os próximos 6 anos, em que Labão mudou o acordo salarial 10 vezes, a bênção de Deus estava sobre ele. Que não importava o acordo. Todo acordo era para prejudicar Jacó. E Deus fazia com que ele fosse abençoado. Favorecesse ele. Não importava o acordo. Eu amo isso. Eu amo ler nas Escrituras que não importa a terra, não importa o problema, não importa as minhas limitações físicas ou a crise.
ou a inveja dos filisteus. Não importa as trapaças do Labão. E eu estou vendo que ele está indo e é porque a bênção de Deus está na minha vida, mas espera aí, essa bênção abençoa ele e a minha. Igual quando Abraão, Abimeleque pegou a Sara e aí o Senhor feriu ali as mulheres da casa dele, todo mundo ficou estéril. E aí o Senhor falou, ele vai orar, ele é profeta, ele vai orar e elas serão curadas. Mas espera aí, Senhor. Então por que a minha oração não funciona na vida da Sara e funciona na casa do ímpio? Testes para a nossa vida. E ele orou com toda a força. Que coisa maravilhosa, né? Quando você faz o que é certo. Não importa a quem, não importa o que está acontecendo, você crê e faz o que é certo. É muito forte para mim. E aí, nesses últimos 6 anos, Deus prosperou tanto Jacó, que ele passou Labão, ó. E aí chegou o momento, 20 anos depois, que o Senhor falou, agora você sai. Por quê? Porque agora ele está por cabeça, ele está por cima, ele estava honrado. Agora você sai. Mas Deus não deixou ele sair, como ele estava também acostumado já a fugir. Não. Ali ele resolveu tudo com Labão, resolveu com Esaú, resolveu com Deus no val de Jaboque, o nome dele foi mudado. E como ele disse, eu cheguei com cajado e saí com 2 caravanas. Não importa o problema. Nossa, mas até hoje minha vida não foi igual o Jacó. Mas quando que eu vou construir para mim e para minha família? Acho que é melhor eu desistir, eu vou embora. Não. Deus pode mudar as coisas de um momento para o outro. Não importa o problema. Importa a dependência total em Deus. Você depender de Deus. Fazer bem feito aquilo que está nas tuas mãos. Lembra? José foi fiel na casa do Potifar, foi fiel na prisão. E foste fiel no pouco, eu vou poder colocar você sobre o muito. A situação do Jacó, 14 anos sem construir nada, parecia que ia sair com a mão na frente e outra atrás. Não importa. Não importa o problema, não importa a situação, não importa a terra, não importa a sua condição física, não importa o quanto o ímpio, o inimigo, quer assim atrapalhar a sua vida. 10 acordos. O Labão mudou, foram 10 e todos ele mudou para prejudicar Jacó e beneficiava, quer dizer, não importava o acordo. Deus fazia com que Jacó fosse abençoado, porque quando chega a hora, chega a hora. Entendeu? Eles viveram porque eles creram na promessa. Eles não dependeram do homem, nem se prenderam a circunstâncias e condições. Eles creram na palavra. E todos podiam ver a diferença na vida deles. A diferença. Todos viram a diferença. Eles desfrutaram do melhor. Deus reverteu situações. Enquanto estavam esperando, eles fizeram bem feito aquilo que estava nas mãos deles. Por quê? Porque eles estavam confiando e dependendo do Deus soberano que domina e governa sobre tudo. Vamos? Eu não sei qual a sua situação. Não importa. Não importa o problema, não importa a circunstância, não importa o que você tem ou não tem. Isso não importa, importa Deus, importa crer.
Basta crer, porque tudo é possível que crê. E para cada promessa já tem um sim e um amém. Se você quiser, você vai comer do melhor desta terra. É o que Deus tem para você. E assim, ó, Deus não deixou Jacó sair quando ele queria sair. Porque Deus tinha algo para concluir e concluiu. E foi grande o que Deus fez na vida dele. Quando ele saiu, foi o próprio Deus que disse, agora você vai. Ele estava numa condição elevadíssima. Porque Deus cumpre a sua palavra na vida daquele que crê. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada. Passa do teu sangue sobre ela, que ela tenha recebido, absorvido a palavra e simplesmente esteja avançando agora. Avançando em fé, crendo e dando passos ousados de fé. Porque se ela crer, tudo é possível que crer, as promessas estão aí, são para ela, e para cada promessa já tem um sim e um amém para aquele que crê. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo, eu tomo posse de alegrias, de definições, concordo com todas as orações, consagro o que foi colocado para receber oração. Eu ligo aqui na terra essas vitórias para que elas sejam ligadas no céu. E junto com ela, eu tomo posse de mudanças, de transformações. Eu tomo posse do cumprimento dessas promessas. De uma mudança radical, a despeito de tudo, independente de qualquer coisa. Porque o Senhor não está preso a nada. Não importa a situação, o quanto aquilo é impossível. Tudo é possível que crê. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando, porque elas têm permissão para avançar. O portal está aberto e o Senhor está dizendo, vai, eu estou com você, apenas creia, dependa de mim, porque eu posso fazer o que ninguém pode. Obrigada por tudo, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã na Casa Firme, graças a Deus. Hoje a reunião para troca de coração em todos os nossos templos. Domingo, batismo. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 4 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.